Você está pronto para ouvir algo que vai te deixar sem dormir? Bom, porque eu não estou. Mas aqui vai. Às 3h33 da manhã, meu celular apitou. Era uma mensagem anônima. Você tem 7 dias. #More. Só isso. Nada de remetente. Nada de explicação. E então, na tela do aplicativo que eu nem lembro de ter baixado, apareceu um contador com o meu rosto nele. Eu sei o que você está pensando. Ah, é só mais um app idiota, certo? Errado, porque no dia seguinte, ele começou a contar as horas. E as pessoas ao meu redor começaram a morrer. Pessoas que eu conhecia. Pessoas que tinham algo a ver comigo. E sabe o pior? Eu não consigo desinstalar essa coisa. Não importa o que eu faça, ela sempre volta. Olha, eu não sei quanto tempo ainda tenho antes de acontecer comigo. Mas se você está ouvindo isso, significa que eu ainda estou vivo, ou pelo menos espero que sim. O que eu sei é que preciso gravar tudo isso, cada detalhe, porque se algo acontecer comigo, talvez você possa entender o que diabos está acontecendo. Talvez você possa me ajudar, ou talvez seja tarde demais para nós dois. Deixa eu te explicar como tudo começou. Eu estava sozinho no meu apartamento, mais uma noite entediante como qualquer outra. Chovia lá fora, e eu só queria algo para passar o tempo. Então, enquanto rolava sem rumo pela internet, vi um banner estranho no canto da tela. Era minimalista, quase hipnótico. Um ícone preto com um único olho brilhando no centro. E a frase, "Você sabe o que vem depois?", escrita em letras brancas. Eu cliquei, não sei porquê. Talvez fosse curiosidade, talvez tédio. Mas o app se instalou sozinho, sem permissão, sem aviso. Quando abri, havia apenas uma tela preta com um contador de 7 dias e... Bom, você já sabe. Meu rosto apareceu ali, como se estivesse me encarando. E então, ele começou a contar. No começo, achei que fosse algum tipo de prank elaborado. Tipo, quem faria isso? Mas não havia nada nas configurações do celular que indicasse que era fake. Tentei desinstalar, mas o ícone simplesmente voltava. Reiniciei o aparelho, resetei os dados, até joguei o celular na parede. Nada funcionou. Aquele maldito contador continuava lá, contando cada segundo como se soubesse algo que eu não sabia. E foi aí que as coisas começaram a ficar diferentes. No segundo dia recebi uma notificação às 3h33 da manhã. Sim, sempre às 3h33. Restam 6 dias, dizia, mas dessa vez tinha algo novo. Um nome. Um nome que eu conhecia. Um amigo meu. Marcos. Na hora, ignorei. Pensei que fosse coincidência. Mas quando soube que ele morreu no mesmo dia, exatamente àquela hora, algo dentro de mim começou a mudar. Marcos era meu amigo desde a faculdade. Não éramos próximos, mas tínhamos uma boa relação. Ele era o tipo de cara que sempre fazia piadas ruins, só para aliviar o clima. Então, quando soube que ele tinha morrido em um acidente de carro, foi um choque. Mas o que realmente me deixou apavorado foi o momento exato da morte. 3h33 AM, exatamente como o app previu. Eu não contei isso para ninguém, claro. Quem acreditaria em mim? Ah, sim, a culpa é de um aplicativo misterioso que eu baixei por acidente. Parece ridículo até para mim, mas então eu descobri algo ainda pior. Quando fui ao enterro, encontrei o celular de Marcos. A polícia devolveu para a família. E lá estava ele. O mesmo ícone preto com o olho brilhante. O mesmo contador, só que já zerado.
com o rosto dele na tela. Foi aí que percebi que isso não era apenas sobre mim. Eu não sabia quantas pessoas tinham recebido aquele app, mas Marcos não foi a única vítima. Foi só o começo. Comecei a pesquisar online, desesperado por respostas. Encontrei alguns fóruns, onde outras pessoas relatavam experiências parecidas. Um cara falava sobre como seu pai havia morrido após receber o mesmo contador. Outra pessoa mencionava que o app escolhia as vítimas de acordo com algo relacionado ao usuário principal. Mas antes que eu pudesse ler mais, os posts começaram a desaparecer. Literalmente evaporaram na minha frente. Agora eu sei que deveria ter parado por aí. Deveria ter jogado o celular fora, mudado de cidade, qualquer coisa. Mas como eu poderia fugir de algo que já estava dentro da minha cabeça? A segunda mensagem chegou no dia seguinte. Restam 5 dias, dizia. E então, abaixo do contador, outro nome. Clara. Clara era minha colega de trabalho. Ela sempre implicava comigo por causa dos meus atrasos, e nós tínhamos discutido na semana anterior. Eu nem liguei muito para aquilo. Afinal, discussões acontecem, certo? Mas quando vi o nome dela na tela, senti um aperto no peito. Tentei alertá-la. Mandei mensagens, liguei, mas ela não respondeu. Quando finalmente consegui falar com ela, naquela manhã ela estava estranha. Disse que também havia recebido uma mensagem no celular, algo sobre um contador. Eu quis contar tudo, mas como eu poderia explicar sem soar completamente louco? Então, em vez disso, só pedi para ela tomar cuidado. Não saia de casa hoje, eu disse, mas ela riu, como se fosse algum tipo de piada. Às 3h33 da manhã, recebi outra notificação. O contador caiu para 4 dias. E então, pela manhã, soube que Clara estava morta. Um acidente doméstico, disseram. Ela escorregou no banheiro e bateu a cabeça. Parece aleatório, certo? Mas eu sei que não foi, porque às 3h33 da manhã, enquanto eu tentava dormir, ouvi meu celular vibrar. E lá estava o mesmo ícone preto, com o rosto dela agora substituído pelo próximo nome, Dona Lúcia. Dona Lúcia era minha vizinha idosa. Ela sempre deixava comida na minha porta quando eu estava ocupado demais para cozinhar. Era quase como uma avó para mim. Eu corri até o apartamento dela assim que vi o nome no app, mas já era tarde demais. A polícia estava lá e eles disseram que ela havia sofrido um ataque cardíaco durante a noite. Mas eu sabia a verdade. Cada morte estava conectada a mim. Cada vítima tinha algo a ver com minha vida. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Não podia mais ignorar o padrão. Cada morte, cada nome no contador. Todas as vítimas tinham algo em comum. Eu. Mas como? Por que elas? E por que eu não conseguia parar isso? Foi então que comecei a pesquisar mais a fundo. Hackeei meu próprio celular. Vasculhei arquivos do app. Tudo o que consegui encontrar. E descobri algo que me deixou gelado. O app não escolhia as vítimas aleatoriamente. Ele usava meu subconsciente. As pessoas que morreram eram aquelas que eu secretamente culpava pelos meus problemas ou desejava ver longe. Marcos, eu sempre odiei suas piadas, mas nunca admiti. Clara, aquela discussão foi só a gota d'água de meses de irritação. Dona Lúcia, ela era gentil, mas às vezes sua preocupação excessiva me sufocava. Aquilo me fez pensar. E se eu fosse o verdadeiro assassino? E se, de alguma forma, minha mente estivesse causando tudo isso? A ideia era insana.
mas fazia sentido demais para ser ignorada. O app era apenas um reflexo do que eu realmente sentia, amplificado e transformado em algo mortal. Mas então veio o pior. Naquela noite, recebi outra notificação. Restam 3 dias, dizia. Só que dessa vez o contador começou a acelerar sozinho. Saltou de 72 horas para 12 horas em questão de minutos. Era como se o app soubesse que eu estava chegando perto da verdade. E enquanto eu assistia ao tempo se esgotando, as vozes começaram. Elas vinham do nada, sussurrando meu nome. Às vezes, pareciam vir do celular. Outras vezes, do escuro do meu quarto. Você sabe o que precisa fazer, elas diziam. Aceite. E quanto mais eu tentava ignorá-las, mais altas ficavam. Eu não conseguia mais dormir. Cada som, cada movimento na escuridão me fazia pensar que algo ou alguém estava me observando. Foi então que percebi. O espelho do meu banheiro tinha mudado. Não era mais apenas um reflexo. Era diferente. No começo, achei que fosse cansaço. Talvez eu estivesse vendo coisas. Mas então notei. Quando eu me movia, meu reflexo demorava alguns segundos para acompanhar. E às vezes, ele fazia coisas que eu não estava fazendo. Inclinava a cabeça, sorria, encarava. Decidi confrontá-lo. Parece loucura, eu sei, mas eu precisava saber. Fiquei parado na frente do espelho, encarando meu próprio rosto, até que ele finalmente se mexeu de forma independente. Meu reflexo sorriu, um sorriso que nunca dei, e disse: "Você criou isto, agora termine o que começou." Eu recuei, tentando gritar, mas nenhuma palavra saiu. O reflexo continuou falando. Cada morte foi uma escolha sua. Cada vida que se foi por sua causa. Você é o artista, e este aplicativo é sua obra-prima. Aceite seu destino. Tentei fugir, mas o espelho me segurou ali. Ele me puxava de volta toda vez que eu tentava desviar o olhar. Era como se quisesse me mostrar algo que eu ainda não entendia completamente. E então, pela primeira vez, vi claramente, o reflexo não era mais meu. Era algo maior, algo antigo, algo que usava meu rosto como uma máscara. Eu tentei lutar. Joguei tudo o que tinha no espelho, uma cadeira, um vaso, qualquer coisa para quebrá-lo. Mas ele não se despedaçava. Era como se estivesse vivo, absorvendo cada golpe e rindo de mim. E então, o reflexo saiu do espelho. Não, foi algo físico, pelo menos não no começo. Ele se projetou para fora como uma sombra distorcida, mas logo ganhou forma. Usava meu rosto, mas seus olhos eram completamente pretos, sem brilho, sem alma. Ele avançou em minha direção, e eu recuei até a parede, incapaz de fugir. "Você não pode escapar", ele disse, com uma voz que ecoava como se fossem milhares de sussurros juntos. "Você já sabe a verdade. Você escolheu isso." Tentei argumentar, implorar. Eu não pedi por isso. Eu não queria matar ninguém. Mas ele apenas sorriu aquele sorriso assustador e respondeu: "Você não precisava pedir. Seu coração fez as escolhas por você. Suas raivas, suas frustrações, seus segredos mais profundos. Tudo isso alimentou o Abi. E agora é hora de você pagar o preço." A luta foi frenética. Ele me agarrou, tentando me puxar de volta para o espelho. Eu me debati com toda a força que tinha, jogando objetos, gritando, mas nada parecia adiantar. Ele era mais forte, mais rápido, e enquanto lutávamos, flashes das vítimas começaram a surgir ao meu redor.
Marcos, Clara, Dona Lúcia, todas me encarando com olhos acusadores. Elas não diziam nada, mas seus olhares diziam tudo. Por um momento, pensei em desistir. Talvez ele estivesse certo. Talvez eu merecesse isso. Mas então, me lembrei de algo que Dona Lúcia costumava dizer. Ninguém está preso às suas escolhas para sempre. Aquilo me deu forças para continuar lutando. Mesmo assim, eu sabia que não havia escapatória real, não para mim. Eu não sei quanto tempo se passou enquanto eu era puxado para dentro do espelho. Tudo ao meu redor ficou distorcido, como se o mundo estivesse derretendo. As vozes voltaram, mais altas do que nunca, gritando meu nome em milhares de tons diferentes. E então, silêncio. Quando abri os olhos, estava em um lugar completamente branco, sem paredes, sem chão, sem fim. Era como estar preso em uma tela em branco, mas eu podia sentir algo me observando. Olhei para baixo e vi nada, nenhum corpo, apenas escuridão onde minhas mãos deveriam estar. Eu tinha me tornado parte do app. Mas isso não é o final. Não para você. Porque quando voltei a ver o mundo lá fora, através dos olhos da próxima vítima, percebi que o ciclo continuava. Outro celular vibrou. Outro contador apareceu. E dessa vez, o rosto na tela não era o meu. Era o seu. A câmera corta para um novo usuário do app, segurando o celular com expressão confusa. Na tela, lê-se: você tem 7 dias. #Mori. O contador exibe o rosto do espectador. Se você está ouvindo isso agora, saiba que já é tarde demais. O app escolheu você, e ele sempre vence. Algumas histórias nunca deveriam ser contadas, mas agora já é tarde demais. Gostou? Deixe seu like e me conte nos comentários. O que você faria nessa situação? Sua participação mantém os sussurros vivos. Agora, apague as luzes, feche os olhos e tente dormir. Se conseguir,